Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao canal Palavras Vivas. Eu queria pedir a sua ajuda, para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Eu sempre estou aqui no canal trazendo conteúdos bíblicos, escriturísticos, históricos, teológicos, enfim, etc, né? Sempre estou aqui trazendo uma porção da palavra de Deus, uma porção de conhecimento bíblico para todos vocês. Portanto, a sua ajuda compartilhando, dando um like, comentando em nosso vídeo também, ajuda bastante para o crescimento deste humilde canal. Então eu peço a sua inscrição e o seu like para que este canal cresça e, é claro, o nome de Jesus seja glorificado. O objetivo primordial e essencial neste canal é a glória de Jesus, é para a glória de Deus. Nesta ocasião, queridos, eu queria falar sobre as 7 qualificações de um líder, ou seja, 7 qualidades ou virtudes que um verdadeiro líder precisa ter em sua vida, trajetória e ministério. 7 qualificações pastorais, mas que servem também para presbíteros, diáconos e para todo aquele que aspira e deseja o episcopado. Eu gostaria de falar sobre as 7 qualidades, existem mais, mas eu quero destacar apenas 7 qualidades que todo verdadeiro líder, todo verdadeiro obreiro precisa ter. Ou seja, aquele obreiro, aquele líder, aquele presbítero, aquele diácono, aquele pastor que se diz um homem chamado por Deus, ele precisa ter estas 7 qualidades em sua vida ministerial. É o que comprova que ele verdadeiramente foi chamado por Deus, pois se trata de uma capacitação divina para a vida dos tais. Portanto, se algum líder não tem estas qualificações, infelizmente ele está fora da palavra e a chamada dele verdadeiramente não teve origem em Deus. Entenderam? Tem que ter estas 7 qualificações para que autentique ou para autenticar, aliás, o seu ministério. E para fundamentar a minha palavra sobre as 7 qualificações que todo verdadeiro líder, seja ele diácono, presbítero, evangelista, pastor, etc., precisa ter, para fundamentar a minha palavra, eu gostaria de ler um texto com vocês na epístola pastoral que Paulo escreveu a Timóteo, na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, para a nossa meditação. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de número 1 e 2, está escrito assim na palavra de Deus. Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja episcopado, aqui envolve o ministério, excelente obra deseja. Aí Paulo diz: convém, é indispensável, convém, pois, que o bispo, que o líder, que o obreiro, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui estão reveladas para nós as 7 qualificações que todo obreiro verdadeiramente chamado por Deus precisa ter, que todo pastor verdadeiramente chamado por Deus, ou presbítero ou diácono, precisa ter. Se o seu diácono, se o diácono da sua igreja, da sua congregação, onde você faz parte, se o seu presbítero e se o seu pastor não tem estas 7 qualificações, eu sinto muito em lhe dizer, ele pode até afirmar que foi chamado
por A, por B, por Deus, pelo anjo Gabriel, Miguel, ou arcanjo, ou seja lá quem for. Mas por Deus ele nunca foi chamado, porque as qualificações ele precisa ter. E se ele não tem estas 7 qualificações, infelizmente ele é uma pessoa que está ocupando um cargo, uma função que não é sua. Está ocupando uma função indevidamente, pois o mesmo não tem verdadeiramente a chamada divina para tal função. E quem está dizendo isto não sou eu, é a palavra. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Então, as 7 qualificações, Paulo falou de várias qualificações, mas estou dando destaque a priori a 7. Estas 7 qualificações, todo líder, todo obreiro, quando eu falo líder, envolve toda a liderança, diácono, presbítero, evangelista, pastor, etc. Não é? Todo líder precisa ter em seu currículo estas 7 qualificações. Se ele não tem, infelizmente, ele não foi verdadeiramente chamado por Deus. E você, como ovelha, como membro da igreja, você tem a autoridade da parte de Deus e das Escrituras para examinar e provar na balança da palavra se o seu líder tem estas 7 qualificações e se ele verdadeiramente é um homem chamado por Deus para guiar o rebanho de Deus, ou se ele apenas vive uma chamada ministerial fictícia, quando na verdade não foi o próprio Deus quem o estabeleceu, pois a palavra de Deus revela as 7 qualificações e virtudes que todo líder precisa ter. Se o seu líder, se o seu presbítero, se o seu evangelista, se o seu pastor, se o seu missionário não tem estas 7 qualidades, a partir de hoje coloque isto na sua mente. Ele não tem chamada de Deus. Ele não foi chamado por Deus. Ele foi chamado pela sua própria cabeça, pelos seus próprios pensamentos, ou como muitos que não têm chamada alegam, né? Que tal vaso, tal profeta profetizou para ele, para ela, não é? E que o profeta profetizou, a profetisa profetizou, dizendo que ele tinha chamada, que ela tinha chamada, na verdade não tem. Porque o que prova e o que dá autoridade à nossa chamada é se nós tivermos as qualificações que Paulo estabeleceu nesta carta a Timóteo. Pois bem, falado destas palavras, dada esta introdução, vamos ao que interessa, que são as 7 qualidades que todo líder verdadeiramente chamado por Deus precisa ter. A primeira qualidade, Paulo diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Você que é membro, eu que sou membro, nós que somos ovelhas, membros, precisamos observar se o nosso líder é irrepreensível. Esta palavra irrepreensível significa que não é digno de ser repreendido, ou seja, uma vida limpa, uma vida consagrada, um líder com um caráter ilibado e irrepreensível, ou seja, um homem que a igreja pode olhar para ele e não pode apontar nada em seu caráter. Isso é muito sério, é muito pesado. Quando eu falo isso, eu peço misericórdia a Deus e as minhas pernas tremem, porque não é fácil. Mas também não é impossível. Com a graça do Espírito Santo a gente consegue. Então o seu líder, primeira qualificação que ele precisa ter para autenticar o seu ministério é ser um homem irrepreensível. Se o seu líder é um homem irrepreensível, então de fato ele tem a chamada de Deus, porque é bíblico, é a autoridade escriturística, é a autoridade da palavra, irrepreensível. O líder não pode ter nenhuma mancha em sua vida ou algo que desabone a sua conduta ou algo que o torne digno de uma repreensão. Ou seja, ele tem que ser o oposto disto. Ele precisa ser irrepreensível, como disse Paulo. Esta é a primeira qualificação. A segunda qualificação, Paulo disse aqui,
marido de uma mulher. A segunda qualificação que todo líder verdadeiramente chamado por Deus é que ele precisa ser marido de uma mulher. O texto aqui, esta expressão marido de uma mulher, no original do grego neotestamentário, do grego koiné, significa marido de uma só mulher, ou seja, que foi casado apenas uma vez e que permanece com a mesma esposa até hoje. O até não é a volta de Cristo. Então, marido de uma mulher significa aqui marido de uma só mulher. O verdadeiro líder, seja ele diácono, presbítero, evangelista, missionário ou pastor, ele só pode ter uma mulher, que é a sua esposa, não é? Que é a sua esposa. Ele não pode ter duas ou três, ele tem que ter apenas uma mulher. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra. Marido de uma só mulher, Paulo está dizendo aqui. Esta é a segunda qualificação que um verdadeiro homem chamado por Deus precisa ter. A terceira qualificação é que ele precisa ser um homem, Paulo disse, vigilante. Um obreiro atento nas coisas. Um obreiro vigilante, atencioso. É um obreiro policial, que está sempre policiado, que está sempre atento, vigilante, para que não caia no laço e na condenação do diabo. Conforme Paulo escreveu a Tito, não é? Não soberbo, ele precisa vigiar para que a soberba, o dinheiro, a fama e os holofotes não envaideça o seu coração, ou tome conta do seu coração, da sua vida e do seu ministério, a ponto de eu mesmo cair no laço e na condenação do diabo. Ele precisa ser vigilante, atento, atencioso, vigilante, está atento também, aqui envolve os sinais da volta de Jesus. Ele precisa estar vigilante quanto aos sinais da volta de Jesus, até porque ele tem a responsabilidade de ensinar sobre estes sinais para o rebanho, para a igreja. Esta foi a terceira qualificação. A quarta qualificação, sóbrio. Ele tem que ser sóbrio, atento, espiritualmente falando, acordado. Paulo disse na carta aos Tessalonicenses, não durmamos, porque quem dorme é da noite, nós somos do dia, nós somos da luz, nós somos de Cristo. Então, sóbrio, esta é a quarta qualificação que o líder verdadeiramente chamado por Deus precisa ter. Ele precisa ser sóbrio, atento, né? Atento, sóbrio, ou seja, ser um líder que tenha os olhos abertos, um líder que espiritualmente esteja acordado para os acontecimentos, acordado para as coisas que acontecem na igreja, para os sinais da volta de Cristo e para as outras coisas relacionadas ao reino de Deus. A quinta qualificação, hospitaleiro. Hospitaleiro aqui envolve ajudador, é o significado da palavra. Aquele que é carismático, hospitaleiro, ajudador, acolhedor. Ou seja, um líder não pode ser mal educado, não pode ser pão duro, não pode ter o coração duro a ponto de não amar as pessoas, não ajudar as pessoas, não acolher as pessoas. Ele precisa ser hospitaleiro, que aqui pode significar um médico de Deus, alguém que acolhe, alguém que sara as feridas, alguém que acolhe os necessitados, alguém que ajuda, não é, os pobres, os leprosos, aqueles que estão jogados à sarjeta e na sarjeta. Então o líder, ele precisa ser hospitaleiro, um médico, um ajudador, aquela pessoa carismática, educada, ajudadora, prestativa, misericordiosa e que presta toda a solidariedade e todo o apoio para com o seu próximo. Esta foi a sexta qualificação. A sétima qualificação e última que um líder verdadeiramente chamado por Deus precisa ter é esta aqui. Paulo disse que ele seja apto para ensinar. Que seja apto para ensinar. O verdadeiro líder, queridos, escolhido por Deus, ungido por Deus, chamado por Deus, o verdadeiro líder chamado por Deus, ele recebe de Deus a capacitação para ensinar.
e ao mesmo tempo ele também se capacita. Por isso que Paulo diz que ele seja apto, preparado para ensinar, capacitado para ensinar as doutrinas bíblicas, a doutrina de Deus, a sã doutrina. Esta sétima qualificação e última é fundamental e indispensável na vida de qualquer líder, apto para ensinar. Existem líderes que não se interessam pelo ensino, eles não se interessam pela boa teologia, eles não se interessam pela bibliologia, pela escriptologia, pelas doutrinas sistemáticas, pelos ramos da teologia sistemática, pela teologia sistemática, pela boa teologia. Portanto, ele se torna um líder paralítico ministerialmente falando, se torna um líder raquítico, não cresce teologicamente, academicamente, em relação ao conhecimento e à sabedoria, ele não cresce no conhecimento bíblico. Ele pode crescer até na graça, mas no conhecimento ele não cresce, ele fica estagnado. Então Paulo disse que não pode ser assim. Paulo está dizendo que ele tem que ser apto para ensinar. Ele precisa ser apto para ensinar o rebanho, ensinar os seus liderados. Ele não pode ser uma pessoa neófita na fé. Ele não pode ser uma pessoa ignorante em relação às doutrinas do cristianismo, os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus. Ele não pode ser um ignorante, uma pessoa que não tem conhecimento. Ele precisa ser capacitado e ter uma capacitação de Deus e também dele. Ele precisa fazer a parte dele, se capacitar, não é, para se tornar uma pessoa apta para ensinar a igreja e o rebanho de Cristo. Então, estas foram as 7 qualificações que um líder verdadeiramente chamado por Deus precisa ter. E eu quero mais uma vez reiterar a minha fala. Se o seu líder, se o seu pastor lá da sua igreja, se o seu presbítero não tem estas 7 qualificações, e em particular a 7ª, ele não é um homem apto para ensinar, ele é uma pessoa que não tem conhecimento, sinto muito em lhe dizer, ele não foi chamado por Deus. Ah, irmão, mas Deus capacita os escolhidos. Deus capacita, eu creio que Deus capacita, mas nós precisamos fazer e devemos fazer a nossa parte, porque Deus não vai dar assim também do céu, não. Tem que haver uma preparação humana, do lado humano. O homem, nós, obreiros, precisamos nos capacitar, precisamos buscar, atentar e buscar e mergulhar na boa teologia, na sagrada teologia, no conhecimento bíblico, no conhecimento escriturístico. Precisamos ter em nossas vidas e em nossos ministérios o princípio da sola escritura, somente pelas escrituras. Nossa autoridade infalível, nossa regra de fé e prática deve ser sempre a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Então, se o seu líder, se qualquer líder que você conhece, ele não é apto para ensinar, ele não tem conhecimento bíblico, ele não tem conhecimento teológico, entenda o que eu estou falando. Deus capacita, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Se ele não tem, infelizmente ele não foi um homem verdadeiramente chamado por Deus, porque precisa ser um obreiro, uma pessoa apta para ensinar. E é a palavra quem está dizendo. Foi Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, que ensinou isto aqui à igreja e aos líderes de seu tempo e que serve como exemplo e modelo para nós também. Portanto, apto para ensinar. Sejas apto para ensinar, para corrigir. O líder precisa ser apto para ensinar, para corrigir, para exortar e para instruir em justiça. Porque Deus confiou a ele a responsabilidade de apacentar e cuidar do rebanho. Portanto, estas foram as 7 qualificações neotestamentárias reveladas por Deus através de Paulo para os líderes, para todos nós. As 7 qualificações de um obreiro, que todo obreiro precisa tê-las. É indispensável estas 7 qualificações na vida de um líder, de um pastor. Ele tem que ter, ele precisa ter, ele precisa ser irrepreensível,
honesto também. Né? Está escrito aqui, honesto. Não pode ser um líder, um obreiro enganchado, não é? Desonesto. Passa cheque sem fundo, dá calote nas pessoas, compra fiado e não paga. Não pode ser desonesto. Ele tem que ser honesto. Se você conhece algum líder desonesto, que compra e não paga, passa cheque sem fundo, dá calote nas pessoas, né? Deve a Deus e ao mundo, infelizmente, este líder não foi chamado por Deus. Por quê, irmão Cleves? Porque ele não tem as qualificações bíblicas para exercer tal função. Simples assim. O que eu estou falando é para mim e é para vocês. Corta aqui e corta aí. Corta cá e corta lá. É a palavra. E nem eu, nem você, nem nós somos maiores do que a palavra. Todos nós estamos debaixo da autoridade da palavra, sob a autoridade da palavra. Precisa-se que o líder seja honesto, não caloteiro, não passador de cheques sem fundos, não daquele tipo de gente que compra fiado e não paga. Tem muitos líderes assim, estes não têm chamada, mas estão aí no meio do povo, enganando a igreja e dizendo que tem chamada, e dizendo que fulano profetizou, que o vaso profetizou, que a irmã da canela de fogo profetizou, que o profeta dos olhos de fogo profetizou. Mas tudo isso aí é falácia. Diante de Deus, Deus está dizendo pela palavra dele, que é infalível. Você não tem chamada não, meu filho. Quem disse? Eu não lhe chamei não. Isso aí foi um arrumadinho que fizeram para você, mas eu não lhe chamei não, porque você não tem as qualificações que eu exigi na minha palavra através do meu servo, o apóstolo Paulo. Amém? Se você gostou deste vídeo, se você gostou e aprendeu, se inscreve no canal, rapaz. Se inscreve no canal, vaso. Ativa o sininho das notificações, deixa o teu like, deixa o teu dislike. Se você gostou, diga. Se não gostou, também me corrija aí, deixa o seu comentário aí. Tudo vai contribuir e eu estou aqui para aprender com vocês também. Amém? Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu te espero no próximo vídeo. Te prepara que vem mais coisa por aí. Deus é fiel e a sua palavra permanece para sempre. Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.